O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Aquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" Estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: "Eis minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Primeira leitura do livro do Êxodo. Três realidades que nós podemos vivenciar de forma muito profunda quando nós observamos esse texto. A primeira realidade é que está acontecendo um tempo novo. Existe uma esperança de um tempo novo. Aquilo que Deus prometeu, Ele está cumprindo. Então, ao passar o povo de Israel a pé enxuto pelo Mar Vermelho, assim descrito no texto, Deus está inaugurando para o seu povo um tempo novo. A liberdade, a libertação, aquilo que Deus verdadeiramente, aquilo que Deus prometeu, verdadeiramente está cumprido. Esse sinal de passagem demonstra este tempo novo que está se inaugurando. E o segundo, que os inimigos do povo de Deus, aqueles que tentam impedir que o povo de Deus realize verdadeiramente a vontade de Deus, são vencidos, são derrotados, são engolidos pelo mar. Todos aqueles que tentavam destruir o povo de Israel foram pelo mar engolidos. Deus os libertou de todos os inimigos. Isso deve ser também uma realidade muito forte para nós, porque dos nossos inimigos espirituais, Deus nos liberta. Nós somos livres de todos os nossos inimigos espirituais. As forças do mal não têm poder sobre o povo de Deus, porque Deus garantiu ao seu povo a proteção. E a terceira realidade é que nos aponta para a realidade do batismo. Em nosso batismo, isso que está descrito aqui na primeira leitura do livro do Êxodo, na Páscoa, na passagem desse tempo de escravidão para um tempo novo, é justamente o que espiritualmente acontece conosco no sacramento do batismo. Quando nós fomos batizados, Deus inaugurou em nós um tempo novo. Quando nós fomos batizados, Deus, na força do seu poder, venceu os nossos inimigos e nos inseriu em Jesus, para vivermos como novas criaturas e para vivermos um tempo novo.
um tempo de graça, um tempo na presença de Deus. Então, esses 3 momentos que nós vivenciamos, nós podemos observar com muita profundidade nesse texto. De modo que depois que eles atravessam o mar, entra no capítulo 15, o cântico de Moisés. Êxodo 15, citado aí alguns versículos que nós cantamos no Salmo, o cântico de Moisés, que é o cântico da vitória. Da vitória. Significa que em Deus o povo venceu e agora está pronto para viver esse novo tempo. Então, é exatamente o que acontece conosco em nosso batismo. Deus inaugura um tempo novo e nos declara com Ele vencedores do mal, vencedores do pecado, vencedores da morte, porque em Cristo recebemos nova vida e em Cristo nós recebemos uma nova chance de continuarmos fazendo sempre a vontade de Deus. O Santo Evangelho, diferente de falar, não vou falar sobre os irmãos de Jesus, porque em 2 homilias eu já falei sobre isso. Mas um ponto que a gente precisa meditar, e acho que é importante para a nossa compreensão de fé, é olhar para a Virgem Maria, a mãe de Jesus, como discípula. O papel de mãe, o papel de intercessora, de colaboradora com o mistério da salvação, isso já está muito presente em nossa vida. Nós vivemos essa devoção, somos filhos da Virgem Maria, mas observar a Virgem Maria como a primeira discípula, e eu penso ser uma realidade desconcertante para nós. Porque mesmo antes dos discípulos, aqueles que Jesus escolheu a dedo para serem seus discípulos, mesmo antes de Jesus os escolher, a Virgem Maria, a sua mãe, já era discípula de Jesus. Como diria São Bernardo, que a Virgem Maria, antes mesmo de acolher Jesus em seu ventre, o acolheu em seu coração. E ela tornou-se a primeira discípula de Jesus. De modo que, no texto dos evangelhos, a gente percebe a presença dela muito pouco. Assim, os evangelistas quase não falam de Maria seguindo Jesus. Mas a gente sabe que ela se tornou a primeira discípula porque no alto da cruz, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, era ela que estava lá de pé, ela com uma outra Maria, e o discípulo amado. E Jesus, no alto da cruz, olhando para ela, diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então ali completou, digamos assim, a missão de discípula da Virgem Maria. E aí, e por que para nós a presença da Virgem Maria é muito importante? Justamente por isso. Porque se nós queremos ser discípulos de Jesus, se nós queremos seguir os passos de Jesus e ser discípulos de verdade, nós precisamos observar Maria. Porque ela seguiu Jesus, como diz aquela música do Padre Zezinho, desde o berço até a cruz. Ela seguiu os passos de Jesus. E seguindo os passos de Jesus, ela fez aquilo que Jesus disse no Evangelho. Ela fez em tudo a vontade do Pai. Ela fez em tudo a vontade de Deus. Ela entendeu o que é fazer a vontade de Deus. E entendeu por quê? Porque ela seguiu Jesus como discípula. E aí, nós queremos ter também um discipulado, isso é, nós queremos nos comprometer com Jesus e seguir verdadeiramente os passos de Jesus do jeito que ela seguiu. Por isso, nós somos devotos, mais do que devotos, nós somos filhos. Mas por isso nós amamos verdadeiramente também a Virgem Maria.
Porque entendemos que o mistério da nossa salvação passa diretamente pela maternidade dela. Além de ser discípula, modelo para a gente seguir, ela é também nossa mãe. E por isso, então, ela intercede por nós, para que nós também sejamos discípulos de Jesus, sejamos discípulos do Filho dela. Com a mesma força, com a mesma perseverança, com a mesma coragem. E passar junto com ela, junto com os outros discípulos, passar pelas dificuldades necessárias do segmento. Assumir com radicalidade a proposta de Jesus e fazer da proposta de Jesus o nosso projeto de vida. E se queremos fazer bem isso, nós precisamos observar como fez a Virgem Maria. Ela viveu isso plenamente, ela viveu inteiramente, ela viveu na inteireza de sua vida a sua entrega total a Deus, observando as palavras, observando os ensinamentos de Jesus, colocando em prática. Tanto é verdade que depois, se a gente observar lá no início dos Atos dos Apóstolos, ela está com os discípulos aguardando a vinda do Espírito Santo. Ela que acompanhou os discípulos no percurso da vida pública de Jesus, ajudou os discípulos depois que o Senhor Jesus foi crucificado. Certamente ela foi companhia para os discípulos naquela tristeza depois da morte, antes da ascensão. Com certeza ela acompanhou os discípulos. E ela estava com os discípulos em Pentecostes. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos em Pentecostes, o texto diz que Maria estava lá, junto com os discípulos. Como que para entregar a Jesus os discípulos. Como que dando testemunho, dando testemunho para Jesus dos discípulos. A presença dela dizendo para Jesus, os seus discípulos estão prontos, pode realizar nele a promessa feita aos antepassados. Porque a partir de então, os discípulos foram por todos os cantos e anunciaram a presença de Jesus. A potência do Espírito Santo. Então, a Virgem Maria nos acompanha na nossa geração para a fé, quando nós nascemos para a fé através da pia batismal, ela nos acompanhou. Ela nos acompanha no nosso crescimento de fé, ajudando-nos, intercedendo por nós, rezando por nós, para que a gente seja discípulos de Jesus. E ela nos acompanha na missão, onde nós iremos anunciar e testemunhar a presença de Jesus, como fizeram os discípulos. E ela intercede por nós, enquanto nós caminhamos para o céu, naquele dia em que nós contemplaremos Deus face a face. Ela nos acompanha como carinho de mãe. E acompanha, por quê? Porque ela viveu a plenitude do discipulado. A primeira discípula de Jesus. Viveu em tudo as consequências de um bom discípulo. E também nós queremos viver, porque ela sabe fazer a vontade de Deus. E se nós queremos aprender a fazer a vontade de Deus, para fazer parte da família de Jesus, nós precisamos seguir os exemplos da Virgem Maria. Peçamos que nossa mãe, no título de Nossa Senhora Aparecida, interceda por nós, para que possamos viver a profundidade do discipulado e seguir em tudo as palavras de Jesus e fazer sempre a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus
não corta com os laços familiares, mas chama mãe e irmãos aos que fazem